Boa noite a todos do canal do Instituto Santo Atanásio. Vamos para mais uma reflexão quaresmal. E hoje, com boas notícias, então, gente, né? Chegou livros novos, e um dos livros aqui que fico muito feliz em poder anunciar, né? Para confessar bem, do Santo Afonso Maria de Ligório, né? A gente até teve um curso alguns anos atrás, né? Que o Raul Zancan deu para nós, né? Sobre teologia da libertação e o esvaziamento dos confessionários. Ou seja, o que ele estava chamando a atenção, né? Que parece que o sacramento da confissão foi esquecido, né? Porém, o sacramento da confissão ele é um dos mais importantes, né? E esse livro aqui vem aqui em boa hora aí para, né, fazer as pessoas aprenderem. Isso aqui é uma espécie de catequese do Santo Afonso, né? Não é um livro difícil, né? É um livro que o Santo Afonso escreveu para o povo, então está numa boa linguagem. É justamente para ensinar, né, o que é a confissão, né? Qual a maneira correta de confessar, por que é importante se confessar, né? Posso ser católico e não me confessar jamais, né? E não é bem assim que funciona, né? Nesse livro aqui eu escrevi um prefáciozinho em que eu tentei colocar um elemento, digamos, da psicologia moderna em relação à confissão. Não é que os antigos não sabiam disso. Eles sabiam. Mas a psicologia social, digamos, que ela deu uma contribuição para a confissão. Ela colocou ela tornou científico uma realidade, né, que todos os mestres espirituais e todos os católicos sempre souberam, né, em relação à espiritualidade cristã, que é o que muitas pessoas chamam de dissonância cognitiva, certo? Então, a teoria da dissonância cognitiva, ela foi feita por um psicólogo social, o pai da psicologia social, considerado o pai da psicologia social, Leon Festinger. E o que o Festinger notou? O Festinger notou o seguinte: bom, para nós é evidente que as ideias que nós temos influenciam no nosso tipo de comportamento, né? Isso aí até parece uma coisa evidente, ou seja, né, as ideias que eu nutro, as ideias que eu me alimento, as convicções que eu tenho de vida, vão influenciar na hora de eu agir concretamente na realidade, certo? Porém, o que não é tão evidente assim é que o meu comportamento, o meu agir, pode influenciar na maneira que eu penso. Isso que não é tão evidente. E é esse fenômeno psicológico, né, do meu agir modificar a minha maneira de pensar, né, que eu quis acrescentar aqui no prefácio, né, a modo de reflexão. Veja, todo mundo sabia disso, né? Isso não é... o Leon Festinger descobriu. Não, mas o Leon Festinger pesquisou, fez pesquisas, né, pesquisas científicas mesmo, com grupos de controle muito bem feitas, né? Ele tem um livro chamado Teoria da Dissonância Cognitiva, em que ele vai fazendo várias experiências, vai narrando, né, a metodologia que ele foi utilizando e os resultados, né? E como os resultados, conforme ele ia mudando as variáveis, né, a teoria da dissonância cognitiva conseguia prever o que iria acontecer, né? Isso é muito interessante. E o que serve para nós católicos a teoria da dissonância cognitiva? Funciona assim, ó. Veja, o nosso comportamento ele tem a capacidade de mudar a nossa maneira de pensar. O que significa? Isso significa o seguinte, na prática, né? E detalhe, né? A dissonância cognitiva é muito utilizada pela engenharia social moderna para mudança de comportamento, né? Então, geralmente, você pega aí os jovens ou os moderninhos, né? Os pagãos modernos, eles gostam de dizer, eu penso com a minha própria cabeça. Aí, quando vai ver, a cabeça dele pensa igual a todo mundo, né? E o pessoal acha que tá... Mas, cara, não tá falando nada, só tá repetindo o que todo mundo repete, né? Mas ele se acha crítico por causa disso, etc, né? Não é interessante uma coisa dessa? Ou seja, a pessoa é manipulada e nem percebe que ela é manipulada. Ela chega a ter uma convicção, uma ideia, mas ela não sabe nem por que ela tem aquela ideia. É sinal de que ela foi enganada. E a dissonância cognitiva, ela ajuda muito. Porque ela pode ser utilizada como um método de manipulação muito sutil e eficiente. Então, como é que funciona? Funciona assim, ó. No caso da espiritualidade católica, né? Funciona assim. Eu pequei. Veja, eu pequei. Cometi o pecado mortal. Veja, aqui a gente colocou a modo de apêndice, né, na edição desse livro, um exame de consciência, vários exames de consciência, na verdade, do Santo Antônio Maria Claret, né? Então ele começa aqui, né, os 10 mandamentos da lei de Deus, né?
Sei o necessário para a minha salvação e para cumprir meu dever? Né? São perguntas para fazer o exame de consciência. Né? Creio em tudo que ensina a igreja? Né? Pequei defendendo ideias contrárias à igreja sobre o inferno, o papa, a confissão, a liberdade de cultos. Tal. Então, por exemplo, caí num desses pecados aqui, certo? Eu tenho basicamente duas opções. Eu tenho a opção católica, que é a opção que vem pela humildade, que é o seguinte: pequei por minha culpa e vou pedir perdão. Ou seja, eu não tento botar o pecado para baixo do tapete. Eu assumo que eu pequei e peço perdão. Essa é a maneira católica de lidar. Porém, existe uma coisa chamada orgulho humano. E aí que entra a dissonância cognitiva. Ou seja, quando eu peco, eu crio uma tensão psicológica na minha mente entre o que eu acredito e o que eu fiz. Poxa, eu acredito em Deus e agi contra o que Deus quer. Eu amo Deus e agi como Deus quer. Isso cria uma tensão. Então, novamente, o católico, ele se humilha, reconhece a sua falta e pede perdão. O orgulhoso não. O orgulhoso ele vai cair na dissonância cognitiva. Ele vai usar uma racionalização para tentar defender que o pecado que ele cometeu não é pecado. Então, não, veja bem, são os novos tempos, né? São os novos tempos. Antigamente podia ser, tal. Não, você é muito puritano. Não, que isso? Pô, como assim? Eu tenho uma ideia, eu preguei uma ideia contrária à lei da igreja. Não, a lei da igreja que está ultrapassada. Você veja, você não se arrepende do pecado, você tenta justificar o pecado que você cometeu. E por causa dessa justificativa do pecado que você cometeu, você muda de opinião. Então você peca, aí você tenta justificar o porquê você fez aquele comportamento e você mudou de opinião. É simples assim, dissonância cognitiva. Por quê? Porque para o nosso ego orgulhoso, a princípio é menos dolorido você mudar de valor, você mudar o seu valor, você mudar de ideia, é menos dolorido você mudar de ideia do que você reconhecer que errou, que você é falho, que você é miserável. Para o nosso ego é assim. Por isso que a confissão não é só tipo assim, não é um manualzinho assim, né? Não, pequei, vou lá me confessar tal. Não, é um exercício de prática cristã. É um sacramento e é um exercício. A gente tem que se habituar. No início é difícil, né? Você vai lá, putz, né? O que o padre vai achar de mim? Né? A gente chega sempre acanhado. Faz parte. Você tem que ter essa humilhação. Mas a confissão, por sua própria natureza, ajuda-nos a ser mais humilde. Porque a gente reconhece a falta. A gente não tenta justificar a falta. Dizer que a falta não é falta e mudar nossos valores. E o problema quando a gente muda os nossos valores é que, ok, a princípio pode ser mais fácil simplesmente mudar de valor. Só que você começa a ter uma vida desregrada. E um abismo atrai outro abismo. Né? De pecado em pecado a gente vai se afundando cada vez mais. E vai se afastando de Deus. E a nossa alma acaba ficando em risco. Tudo por quê? Porque a gente não quis reconhecer a nossa falta. Às vezes a gente começa pecando por coisinhas leves. Aí a gente diz assim, não, mas não é um pecado tão grave assim. E às vezes mas não é um pecado tão grave assim. E aí continua. E aí continua. E aí continua. Né? Outra coisa que eu adicionei, né? Aqui já usando o Monsenhor de Segor, seria... o Monsenhor de Segor escreveu um livro, A Confissão. Veja, isso aqui, né, de você não querer admitir o pecado, é antigo, né? Não tem nada de novo aí, como eu falei. Tanto é que o Monsenhor de Segor, ele escreveu um livro meio que colocando todas as desculpinhas aí que o pessoal usa para não se confessar. Né? Então, as racionalizações, né, que o pessoal usa para não admitir a falta e não pecar. Né? Ele vai dizer assim, um vai chegar e dizer assim, não, a confissão é uma invenção dos padres. Né? A confissão é uma invenção dos padres. Aí o Monsenhor Segor vai dizer, não, é um sacramento instituído por Deus, uma invenção divina, portanto. Né? É interessante que na Igreja Católica todo mundo tem que se confessar, até o Papa. Se a Igreja Católica fosse incoerente, fosse gnóstica, por exemplo, teria os iluminados que não precisariam da confissão e teria a plebe que teria que se confessar. Né? Mas veja, a Igreja Católica, né, ela é tão justa que não isenta ninguém da confissão. Você pecou gravemente, quer ser salvo, tem que buscar o sacramento da confissão. Vale até para o Papa. Então, geralmente quem tem moral para falar de justiça são os católicos. Né? Basta só se confessar a Deus. Né? Quem nunca já ouviu isso, né? Né?
Tem pessoas que criam religião em torno disso, né? Basta só se confessar a Deus. Aí a resposta é, não basta, porque Deus não quis assim. Ninguém chega ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ora, é o sacerdote que ocupa o lugar de Cristo na terra, segundo o mesmo Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Outra desculpinha, outra racionalização. Não adianta confessar a um padre, pois ele é um homem como outro qualquer. Quem nunca ouviu essa, né? Resposta. O padre não é um homem como outro qualquer. O padre é um homem escolhido por Deus para ser o distribuidor da graça, da luz da alma e da salvação eterna. Aqui, ó, o orgulho falando nessa aqui, ó. Eu tenho honra, não vou me humilhar a um padre. Aí a resposta. Na verdade, tem mais honra quem se confessa e serve a Deus, pois pode ser chamado amigo de Deus. Né? A confissão nos devolve a graça santificante e a gente volta a ser amigo de Deus. Por outro lado, longe de ter honra, quem não se confessa tem orgulho e vaidade. Claro, né? Ele está invertendo a bola. A humilhação e o reconhecimento de que eu pequei, aí que está a verdadeira honra. A honra está na verdade, não está na racionalização aí para não assumir as próprias faltas, né? A confissão é boa para criancinhas, né? Essa aí já vai mais para a zombaria, né? E é boa para o adulto também. Tanto ao adulto quanto à criança, por conta da ferida do pecado original. São fracos e inclinados ao mal, precisam, portanto, da confissão. Ah, essa aqui é básica do pessoal hoje em dia, assim, que tipo, do católico de IBGE, né? Não fiz mal a ninguém. Não é possível ser um homem correto sem a confissão? Até já fiz palestra sobre isso aqui, né? Não é possível ser um homem correto sem a confissão? Sem a confissão, dificilmente serás um homem correto. Em todo caso, é absolutamente impossível ser cristão sem se confessar. O que o mundo denomina como homem correto não é grande coisa. Pode-se dizer que a maioria da população nunca foi ou não merece ser presa. Porém, não se pode dizer que nunca cometeram um pecado mortal. Outra. Conheço muitas pessoas que se confessam com frequência e nem por isso se tornam melhores. Né? Vamos lá, essa aí é uma boa acusação, né? Muitas pessoas? Isso não é verdade. Algumas, talvez. Isso se explica pelos que se confessam mal. Por outro lado, quando nos confessamos bem e com habitualidade, por isso que eu falei, é um exercício, né? Somos melhores do que se não confessássemos. Não se trata de perfeição, pois ela só será adquirida na eternidade. Contudo, embora não perfeitos, os cristãos piedosos valem infinitamente mais do que os ímpios e os indiferentes. Isso aqui é muito verdade. A gente vale muito mais do que os ímpios e indiferentes. Porque a gente está pelo menos buscando a amizade de Deus. O ímpio e indiferente não está nem aí para Deus. Sejam quais forem as imperfeições dos cristãos, a confissão permanece o que é água salutar que purifica a consciência. Aí outras aqui, né? É incômodo ter de ir à confissão. Então, a resposta, né? Não vamos ao confessionário para nos divertir. Apenas os inconsequentes só fazem o que os diverte. O dever, qualquer um que seja, em geral, não é divertido. Então é um dever. Se nós pecamos contra Deus. É nosso dever pedir perdão. A confissão envolve justiça na confissão. E misericórdia também, claro. Não é só misericórdia, é justiça e misericórdia. Bom, tem outros... Eu não quero me estender, né? Senão isso aqui acabaria sendo uma palestra, né? Mas para uma reflexão quaresmal, seria isso que temos para hoje aí. Recomendo aí, né? Para confessar bem, do Santo Afonso Maria de Ligório aí. Dá para aquele seu amigo católico que está precisando de um empurrãozinho aí para aprender a se confessar. Às vezes a confissão é o primeiro passo que é preciso para a pessoa começar uma vida séria, uma vida católica e espiritual séria. Né? Rezemos para Deus para mais conversões. Viva Cristo Rei!